O Ministério Público abriu um inquérito para investigar uma suposta demissão, que o senhor teria uma improbidade administrativa. O senhor demitia a ex-secretária de comunicação, a Thaís Baliello, jornalista, que estaria grávida. Ela chega a dizer que o senhor, que falou para o senhor, alertou o senhor que estava grávida, que isso incorreria no erro lá na frente, que ela incurriria os direitos dela. Aí a Justiça Trabalhista deu ganho de causa, em torno de R$50 mil, não sei o valor certo, e aí isso pode significar uma denúncia também. Junto ao Ministério Público do vereador Luciano Severo protocolou uma denúncia e o Ministério Público abriu o inquérito. O que o senhor tem a falar sobre isso? Aconteceu, você fica sabendo aqui. Achei Santa Cruz em suas mãos. Todo dia, toda hora. O que o senhor tem a falar sobre isso, sobre esse caso? A abertura de inquérito natural, né? Já foram centenas de inquéritos. Esse não é o primeiro, né? Sim. Certo? Esse não é o primeiro inquérito aberto. Já foram muitos inquéritos, né? Muitos em pedido preliminar de informações, né? E não se abre inquérito, né? Certo? Só vai para a Câmara, certo? Essa informação de inquérito, quando tem uma denúncia, como no caso teve, do vereador Severo, né? Sim. Então ele fez a denúncia na promotoria, então se abriu de pronto o inquérito, né? Então a Câmara é informada, tudo informado, né? Não tem nenhum problema em relação a isso, não tem nada, absolutamente nada errado, né? O cargo é demissível ad nutum, significa o quê? Pode ser demitido sem motivação, porque é um cargo de secretário. Explicar bem para a população, né? Certo? Nós temos aqui 13 secretários, são os cargos de confiança, secretário de Finanças, secretário de Administração, secretário de Esporte, secretário de Saúde. Eu nomeio quem eu quero com a qualificação, e a partir do momento que você ou perdeu a confiança ou a pessoa não está desempenhando de acordo, tá? Você faz a substituição, tá? Esse entendimento de estabilidade de administração é o entendimento atual dos tribunais. Uns decidem de um jeito, outros de outro. Tá certo? Agora, há de entender, de uma forma bem prática, né? Que ela foi exonerada dia 31 de dezembro. Tá? Do final da primeira administração. 2016, né? Certo? No final da primeira administração ela foi exonerada. Vamos supor que o Adilson Mira tivesse ganho a eleição. Sim. Ele teria que ficar com ela como secretária? É óbvio que não. É cargo de confiança. E com certeza já teria alguém para o lugar. É lógico, né? Assim como encerrou-se um ciclo, certo? E começou-se um novo ciclo de administração, mais 4 anos, tá certo? E motivações para a substituição houve. É claro, vamos responder isso no inquérito, né? Não aqui numa reportagem, né? Claro. Vamos criar aqui sensacionalismo. Mas o senhor já está dando a linha da defesa do senhor, né? Sim, lógico. Como vai ser? Não é defesa, é o ocorrido. O argumento. É o ocorrido, certo? E a lei é bem clara, né? Não tem estabilidade. Tanto é que não tem fundo de garantia, não tem nada. Secretário é uma coisa, concursado é outra, tá certo? Agora, jurisprudência é aquilo que o pessoal lá de Brasília fica mudando, né? Sim. Certo? E ela muda, né? Um ganha, outro perde. Vocês se lembram daquele caso da indenização dos professores, que eram 11%, né? Sim. Da época da Adilson Mira, né? Sim. Os professores entraram com uma ação judicial, todos eles. Um grupo ganhou indenização de 11% e o retroativo, né? E outro grupo não ganhou. Tudo depende da cabeça do juiz. Depende da cabeça do juiz que julgou. Sim. Certo? Alguns ganharam, outros perderam. É o que ficou quando eu assumi. Alguns ganhavam mais, outros ganhavam menos. Fizemos uma lei municipal, igualamos todos. Né? Certo? E esses que ganharam mais, né? Que ganharam a ação, entraram também, essa ação continuou correndo. Certo? E agora estão pagando precatório, mais de 4,5 milhões, né? Certo? Desses professores, né? Lá sim foi um erro na época, né? Certo. Tá? E estamos pagando precatório de 4,5 milhões. O município... E nem por isso o prefeito foi responsabilizado. Sim. É uma questão jurídica. Não é questão de desvio de dinheiro, de recurso público, né? Tá certo? Tanto é que um secretário, se ele ficar doente, depois de 15 dias de afastamento, ele é exonerado. Mesmo doente. Porque você tem que pôr outro secretário no lugar. Sim. Como é que você vai ficar sem secretário? Alguém tem que comandar a pasta. Alguém tem que comandar a pasta. Responsabilizado. Vamos supor, entra de licença médica 6 meses. Sem secretário? Alguém tem que... A prefeitura paga o salário e quem faz o serviço? Eu me lembro... Não existe 2 secretários da mesma pasta. Eu lembro no começo da administração do senhor, não vou lembrar se na segunda ou no primeiro, acho que no primeiro mandato. O
senhor uma vez falou, acho que foi em rádio, que o senhor não tocaria no salário do senhor como prefeito, ele ficaria lá depositado no banco, porque se um dia tivesse que passar por um momento de uma ordem judicial, alguma coisa, o senhor utilizaria esse mesmo dinheiro do salário para pagar uma virtual multa, alguma coisa assim. O senhor fala algo assim lá no começo. Uma condenação nesse momento, por esse caso, acontece. Vai, o juiz lá dá um entendimento, não, tem que ressarcir, o Tarsílio vai ter que ressarcir o cofre do município. Vamos lutar o máximo possível para provarmos que temos razão. Sim. Não pela parte financeira, tá? Sim. Que temos razão e poderíamos ter feito. Essa que vai ser a luta. Sim. Tá certo? Mas, né, como hoje em dia, né, existe essa coisa de responsabilizar, né, por muitas coisas que você não faz porque quis. Quem está, né, com a caneta vai ser então, responsável. Essa reserva eu falei que ia fazer. O período em que eu recebi pela Caixa Econômica Federal, o dinheiro está lá aplicado, numa previdência privada. O período que eu estou recebendo no Santander, está lá no Santander agora. Então, tá bom. Então, se for consultar minha declaração de imposto de renda, né, que tem vereador aí que consulta, né, certo? Tá? Vai ver lá na declaração de renda desse final de ano os dinheiros depositados lá, que é o correspondente ao meu salário. Na última sessão falou-se da questão como vou dizer, uma área próxima ali à Avenida Tiradentes, onde está sendo feita uma reforma, a Chácara Peixe, e alguns terrenos, e uma área que leva, na palavra do vereador que disse, uma obra que leva de lugar nenhum, nada para lugar nenhum, foi esse o termo que ele usou, e que está sendo feita a revitalização, ali a reforma, toda a parte de infraestrutura, porque tem gente ali que tem muitos terrenos. Eu sem entender, ninguém é bobo, que era para atingir o senhor. Qual vereador falou isso? Luciano Severo. É o Eremildo, né? Lembra das coisas antigas, não? Não, não lembro. O Eremildo, o prefeito, né? Né? Então, não leva a coisa a lugar nenhum. Ali é loteamento, Chácara Peixe. A maioria das áreas são da própria prefeitura. São ruas que existem e tem até nome. Sim. Tá? São áreas verdes, são praça, e que ligam uma parte da cidade à outra. Né? A Avenida Tiradentes, talvez não servisse para nada quando eu assumi. Que a Avenida Tiradentes terminava e não existia rua. Nós levamos até o final. Onde é o depósito do Volo ali, né? Isso, levamos até o final. Começa na próxima semana, certo? A empresa Seman, que ganhou a concorrência, deve vir aí com as máquinas, tá? Para continuar a avenida até o posto Beira Rio e saindo na Carlos Rios, tá? E a continuação dela em direção para baixo é que vai passar onde era o antigo buracão. Ah, sim. Se ele acha que isso é desnecessário, como é que ele pretende administrar uma cidade um dia? Ele acha que o necessário é buraco? É mato? É sujeira? Não. O necessário é urbanização. E está sendo feito, né? E dizer que lá tem muitos terrenos na Rua de Baixo, quase todos são da prefeitura. E o que está ocupado lá hoje com o escrito AZER é da prefeitura, com disputa de posse com o AZER, tá certo? Mas nós temos a reintegração de posse daquela área. É uma história que se arrasa há muito tempo, né? Tá? E tem alguns terrenos lá de baixo, né, que ele já disse até muitas vezes, né, em outro jornal aí, né, que são dos meus amigos, né? Eu não sei, nem sei quem são esses meus amigos, então, né? Tá certo? E falar, o doutor tem bastante terreno lá. Nenhum terreno tem naquela área. Lá não? Lá não. Tem terrenos, a Vila Tiradentes, na parte superior, tá? E em outros lugares também. Ali, nenhum. Gostaria de ter bastante, né? Seria bom até. Mas você pagaria mais imposto para a cidade também, né? Pagaria mais imposto. Né? Agora, tem pessoas que têm terrenos e não está no nome da pessoa. A declaração de renda não consta. Não consta o local que mora, não consta a chácara que se diverte. Não está na declaração de renda. É estranho isso. Tanta questão política, né? Certo? Que esse vereador que fez a denúncia em relação à demissão não é jornalista é profissão, é secretária de comunicações. Sim. Não foi demitido da prefeitura nenhum jornalista. Foi demitido um secretário de comunicações, tá certo? Tá? Vou deixar bem claro isso aí, né? Certo? O jornalista concursado estaria aqui, mas não é. Secretário de comunicações, tá? É interessante que a pessoa fez denúncia, né? Que frequentou o gabinete durante mais de ano e sabia dessa demissão. Nunca fez nada. Agora, oportunistamente, né, politicamente, faz denúncia. Mas a mim não me afeta nada, absolutamente isso aí. Né? Eu tenho credibilidade suficiente perante a população para a população acreditar e confiar no que eu faço.
e no que eu falo. Eu tenho que ter muito mais credibilidade que certas pessoas que denunciam. O fato ocorreu? Ocorreu. Foi improbidade? Não. O vereador denunciante sabia disso? Sabia desde 1º de janeiro de 2017. 1º de janeiro não, que é feriado, né? O primeiro dia de mandato, vamos dizer assim. Primeiro dia de mandato. Já sabia que ela tinha sido demitida e estava gestante. Tá? E não há que se falar, porque o impacto, ela já sabia que seria exonerada, que era final de administração. O fato do secretário estar na quadra lá entregando os prêmios às meninas do futsal, deu um indício que o secretário de saúde, Diego Cingolani, ele está lá, já é um indício que ele pode ser um candidato, está sendo feito já um marketing em volta dele. O senhor confirma isso? Olha, ele aparecer, ele tem direito a aparecer onde ele quiser. Faz um bom trabalho, faz um ótimo trabalho. Eu acho que o maior secretário da saúde de Santa Cruz já teve, chama-se Diego Cingolani. Não há que se comparar a saúde dessa administração com a administração dos PSDB anterior. É bem diferente os resultados, tá? E a eficiência. Então isso aí não tem sombra de dúvida, ele é uma pessoa preparada, certo? Pode ser convidado? Assim qualquer um pode ser convidado, né? Não existe o candidato agora. Ele está se preparando para ser prefeito? Provavelmente sim. O Edivaldo está se preparando? Provavelmente sim. Outras pessoas já foram convidadas? Várias pessoas já foram convidadas. Entendeu? Certo? Para ser candidato. Não para ser prefeito, né? É para ser candidato. Para ser candidato, tem que estar preparado. A pessoa não pode se candidatar e ganhar uma eleição de prefeito para vir aqui aprender. No primeiro dia de mandato, ele tem que saber o que fazer. Tem que ter uma experiência de vida, de trabalho, de realizações relacionadas a saber administrar. O candidato tem que ter esse perfil. Não é necessário ser político, né? Certo? Então, procura ser uma pessoa nesse perfil. Tá? E não necessariamente ser um administrador também. Pode ser alguém que... O que o senhor acha? Ser empresário, por exemplo? Não é necessário ser empresário, né? Certo? O empresário, se ele vai ter ou não preparo, depende do empresário do quê? Entendeu? O gerenciamento do público é um pouco diferente da vida particular, da vida privada, né? O senhor sofreu um pouco com isso no primeiro mandato do senhor? Não, porque eu me preparei muitos anos para isso, né? Porque existe uma coisa que eu sempre, há muitos anos que eu queria ser prefeito, né? Certo? Eu fui vereador uma vez, né? E depois disputei junto com o Lafri Rosa a chapa majoritária, perdemos com o Eduardo Blumer, né? Sim. A convenção do PMDB. Sim. Tá certo? E aí, então, um dia eu volto como candidato e vou candidato até ser prefeito. E voltei tempos depois, né? Certo? Então você tem que se preparar. Tá? Informação, em experiência, financeiramente também, tá certo? Para você um dia fazer aquilo que você queria fazer, tá? Agora, não é querer ser prefeito, questão de ego de ser prefeito. Eu acho que como médico eu sou muito mais do que prefeito. Sim. Tá? Como é que está o relacionamento hoje, doutor? Para a gente encerrar, eu acabei passando essa aqui batido. Com a imprensa, o senhor, como o senhor encara isso? A gente vê alguns, vamos colocar, membros de imprensa, já que estamos numa cidade pequena, então não pode falar que são órgãos, são membros. Os órgãos aqui são a cabeça das pessoas, praticamente, que se posicionam politicamente, um já está apoiando para cá, um já está tomando partido literalmente para um lado, o outro já a gente percebe que dá um recuo. Como é que o senhor vê isso? Acho que... Faz parte? Como é que o senhor lidar com isso? Eu acho que a imprensa, o relacionamento do prefeito com a imprensa depende da imprensa, né? Certo? Eu não posso pautar os jornais, rádio da cidade, né? Como eles mesmos dizem, né? Que são livres, né? Uhum. Certo? Livre é a pessoa que tem a consciência limpa. Essas pessoas não são livres, que têm a consciência pesada. Isso eu venho dizer. O debate trouxe na semana matéria falando sobre uma questão de, vamos dizer, ciumeira, que a secretária não quis dar, não deixou, não autorizou uma psicóloga da entrevista, porque ela queria barganhou, ela queria aparecer, aí já começou a criar, sabe que isso é coisa que o Otacílio manda falar, sabe que o Otacílio não está sabendo de nada. O senhor não se mete nesse tipo de relação? Não, os secretários têm uma determinação. Sim. Tá? Quem tem que ser entrevistado sobre assuntos da administração pública são os secretários. Ou, se for um assunto específico, por indicação do secretário. Ele determina. Entendeu? Certo? Vamos supor, vai falar sobre vigilância sanitária. Você vai procurar o Diego, que é o secretário. Sim. Bom, eu não estou preparado.
O diretor da vigilância fala sobre a dengue. Ele determina. Entendeu? O secretário é que dá a entrevista. Certo. Se é um assunto específico e ele não está preparado, quem toca esse assunto é um outro, é um diretor, ele determina o diretor. Certo. Tá? Não pode sair todo mundo dando entrevista sobre assuntos do trabalho. Isso não existe, né? Em nenhum lugar existe isso, né? O tenente Cassiano falou que, capitão, né, Cassiano, que ele foi convidado para ser candidato pelo grupo do senhor como prefeito, possível prefeito. E o senhor acho que não falou disso ainda, publicamente, vamos dizer assim. Não, sobre as pessoas que eu convidei... O senhor confirma? Sobre as pessoas que eu convidei, eu não vou falar o nome de nenhuma. Aquelas que foram convidadas, se quiserem tornar público, né? Tornem público, tá certo? Tá? Mas eu não, né? O senhor não vai confirmar ninguém. As pessoas que foram conversadas sobre a possibilidade, né? Você tem interesse, tem disponibilidade. Muitos têm interesse, mas não têm disponibilidade de família, de tempo, né? Outro tem disponibilidade, mas não tem interesse. Outro tem interesse e disponibilidade, mas não tem preparo. Entendeu? Certo? No caso do capitão, já que ele falou, foi realmente contactado, né? Foi dado uma conversa prévia, certo? Seria para já, superficial, pra 2020. mas como não foi interesse dele, não se continua a conversa. Mas é um nome. Certo? Eu acho que é um nome que seria bem preparado para administrar Santa Cruz. Você conectado com tudo sobre a cidade. Vagas de emprego. Os filmes em cartaz. Notas de falecimento. Quem vai se casar? Os melhores eventos. Você encontra aqui. Achei Santa Cruz. 24 horas, onde você estiver.